Olá, aqui é Ana Espíndola. Nós estamos lendo o livro O Despertar da Leoa, da maravilhosa autora Lisa Bevery, da editora Chara. Levante-se e transforme o seu mundo. Nós estamos agora no capítulo 2, áudio 4. Palavras do vento. Há vezes em que fico oprimida com o que ouço também. Por quê? É mais fácil não ver ou ouvir. Por isso, ser verdade, a maioria se afasta desses sons e imagens perturbadores e rapidamente enche os ouvidos e os olhos com distrações. Essa é exatamente a razão pela qual o turismo prospera com o tráfico sexual. Vi visitantes estrangeiros na Tailândia fingirem que o que viam talvez fosse uma festa permanente. Um homem de negócios norte-americano com quem falei agiu como se o seu desejo sexual estivesse estimulando a economia tailandesa. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam Mateus 11, versículo 15. Essa ordem não cessou quando Jesus, o Filho do Homem, ascendeu aos céus e assumiu o seu lugar de direito como Filho de Deus. No livro de Apocalipse, ele novamente fala da urgência e da necessidade desesperada de um povo que seja corajoso o suficiente para ouvir. Está pronto para ouvir? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Apocalipse 2, versículo 7, na versão A Mensagem. Precisamos responder a sua pergunta. Você está pronta para ouvir? Melhor ainda, queremos estar prontas? Amadas, todas nós estamos no processo de não apenas ouvir, mas de verdadeiramente escutar. Quando eu desperto, chamo você e lhe pergunto: você ouviu esse som? Infelizmente, temo que sejamos como uma noiva sonolenta que se vira de um lado para o outro em sua cama luxuosa, cercada de travesseiros, na tentativa de abafar exatamente o som que poderia despertá-la. A que altura o despertador do nosso tempo precisa tocar para que sejamos sacudidas e estejamos totalmente despertas? Além do gemido evidente do nosso mundo sofredor, há um outro som nos chamando, mas ele não grita. Com todo o barulho, esse é um som que você precisa treinar para ouvir. É a voz mansa e suave do Espírito. Esse som aumenta em volume à medida em que cada uma de nós escolhe responder. Amo a expressão palavras do vento em Apocalipse 2:7. Deus colocou a sua palavra no vento. O Espírito Santo é comparado a um vento ou corrente de ar, transportando palavras que sussurram vida e poder. Não podemos ver o vento, mas vemos o seu efeito. O vento tem o poder de soprar as coisas, trazendo-as para o seu mundo, e de soprar para levá-las embora também. Sua energia faz avançar navios ou os faz encalhar silenciosamente. O poder do vento estimula os mares e erode montanhas. Há ventos contrários que estimulam o progresso e ventos traseiros que nos fazem avançar em nosso caminho. O vento rodeia repetidamente o nosso mundo, às vezes viajando rapidamente, outras vezes devagar. Ele carrega o sussurro de Deus de um lugar para outro. Muitas vezes a interferência do ruído artificial que nos cerca entorpece a nossa capacidade de ouvir atentamente as palavras do vento do Espírito. Há outro impedimento à nossa capacidade de ouvir. É a familiaridade de já ter ouvido. Quando ouvimos alguma coisa várias vezes, podemos sintonizar mal e deixar de realmente ouvir. Se pensamos que já sabemos o que alguém vai dizer, ouvimos de maneira diferente. Não é assim? Há alguns anos isso acontecia comigo quando lia a Bíblia. Estava tão familiarizada com certas versões da Bíblia que ao ler já sabia o que vinha depois. Talvez isso já tenha acontecido também com você.
Isso fez com que eu perdesse um pouco da sensação de surpresa infantil diante da palavra de Deus. Para desfazer essa minha apatia, comecei a mergulhar na versão parafraseada à mensagem. Por quê? Eu queria ser surpreendida. Esse é o porquê. Por esse motivo, citei muitas das passagens da versão à mensagem aqui, para que você também pudesse ter a oportunidade de se maravilhar. Não estou substituindo a Bíblia por uma paráfrase. Estou apenas trazendo uma linguagem relevante e uma pesquisa adicional. Mas sinta-se livre para estudar a sua versão preferida da Bíblia também. Fiz isso porque, assim como você, eu quero realmente ouvir. Quando nossos ouvidos estiverem abertos, não poderemos evitar ouvir o som das nossas vozes. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Provérbios 31, versículo 8 e 9, na versão internacional. Nessa passagem, a mãe de Salomão, Betseba, está encarregando o seu filho, o rei, de emprestar sua voz majestosa àqueles que estão esmagados pelo peso da injustiça. Esse é também o cenário ou o contexto dos versículos sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Como a mãe de Salomão, vamos encorajar os homens do nosso mundo a falarem por aqueles que tiverem as suas vozes silenciadas? Fomos feitos reis e sacerdotes perante o nosso Deus. Assim, ainda que outros permaneçam em silêncio, devemos falar. Como uma grande mãe, quero ter a certeza de que a herança de meus filhos e filhas será realmente grandiosa. Cada vez mais os estudos globais apontam em consenso para a igualdade de gênero como o elo que faltava para deter a pobreza mundial e até o terrorismo. Em 2001, o Banco Mundial realizou um estudo influente chamado Produzindo o Desenvolvimento, através da igualdade de gêneros em direitos, recursos e voz. Ele argumentava que promover a igualdade de gênero é crucial para combater a pobreza global. A educação com investimento nas meninas pode ser o investimento de mais alto retorno disponível no mundo em desenvolvimento, escreveu Lawrence Samber, quando era o principal economista do Banco Mundial. A questão não é se os países podem se dar ao luxo desse investimento, mas se os países podem se dar ao luxo de não educar mais mulheres, completou. O Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas também fez um estudo que concluiu: dar poder e autonomia às mulheres ajuda a aumentar a produtividade econômica. O terrorismo do nosso tempo inspirou os especialistas em segurança a conduzirem um estudo de gênero próprio, e eis o que eles descobriram. O motivo pelo qual existem tantos terroristas muçulmanos, eles argumentaram, tem pouco a ver com o Alcorão, mas muito a ver com a falta de participação feminina significativa na economia e na sociedade de muitos países islâmicos. Alguns das forças armadas argumentaram que outorgar poder às mulheres retiraria o poder dos terroristas. Grandes despesas e esforços foram dedicados a esses estudos cruciais, criteriosos e extensos. Fico sempre perplexa quando a sabedoria humana nos aponta de volta para o que Deus disse desde o começo. Muito antes de haver um problema mundial, houve uma resposta mundial: a mulher. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. O homem só não era bom, agora exatamente como no começo. Acrescentar mulheres à equação da vida multiplica e traz bondade para os homens, as mulheres, as crianças e o mundo que todos nós compartilhamos. Uma vida isolada convida o que não é bom a entrar.
Os seres humanos foram criados para ter conexões uns com os outros. Ainda assim, alianças exclusivas de homens parecem uma receita para o desastre em potencial. Podemos concluir, a partir das percepções de Gênesis e dos estudos atuais, que as culturas dominantes voltadas para o homem não são saudáveis em muitos aspectos. Você não foi criada para ser subserviente. Você é uma co-herdeira. As mulheres são respostas de Deus. Somar a voz das mulheres aumenta a oportunidade educacional para todas as crianças, estimula a economia e aparentemente diminui o risco de terrorismo. Mas como essa resposta da mulher? Quando descobri e celebrei minha criação feminina, percebi que eu não era uma segunda ideia. Como filha, esposa e mãe, eu era uma resposta. Se eu era uma resposta, então era lógico que as irmãs que cercavam a minha vida fossem respostas também. Não somos cidadãs secundárias aos olhos de Deus. Você, amada, tem o potencial para ser uma solução viva e que respira para os problemas humanos. Quando viajo e declaro essa simples verdade sobre as mulheres jovens, mulheres idosas, mal posso explicar a reação delas. As mulheres não apenas ouvem o que eu digo com o coração cheio de tremor, elas repetem em voz alta e acreditam: eu sou uma resposta. Nesse momento há uma expansão, há uma revelação. Os olhos das mulheres são reorientados e abertos para ver o seu eu feminino da maneira que Deus sempre as viu, aquela que completa. Mas esse entendimento é apenas o nosso começo. As mulheres são mais que um estímulo econômico coletivo. E com a nossa capacidade de gerar soluções, novas questões surgirão. Estamos escrevendo uma nova declaração de direitos na qual as mulheres são as amigas da humanidade. Nós nos reunimos para mapear um mundo do qual mulheres e crianças são bem-vindas e não exploradas. Eis um pouco do que sei sobre a filha do céu. Ela é amável, inteligente e capaz. Sua vida está conectada e não isolada. Ela é amada por Deus e odiada por Satanás. Ela é oprimida mundialmente por meios sutis e óbvios. A questão permanece: o que essa mulher poderia ser coletivamente se fosse apoiada e agisse de maneira estratégica? Desperte algo que não poderá ser contido. Tive o privilégio de viajar para o sudeste da Ásia e para a Índia como parceira da Life Orient, na esperança de captar histórias persuasivas o bastante para despertar uma reação nas pessoas. Testemunhei o flagelo da pobreza e a infâmia do tráfico sexual quando viajei para Camboja, Tailândia e Mumbai. Mas também vi a esperança e a promessa de restauração enquanto as pessoas respondiam com generosidade e as organizações começavam a trabalhar juntas. Em toda parte há uma necessidade desesperada de cooperação e de resposta. Eu estava na Ucrânia tomando café da manhã com uma amiga quando uma jovem estonteante entrou no restaurante. Isso não é raro em uma nação conhecida por suas belas mulheres, mas aquela estava acompanhada de um homem que parecia estar na casa dos seus 70 anos. Vestida com saltos altos e calças sensuais, ela não podia ter mais de 18 anos de idade. Eles estavam sentados em uma mesa bem ao nosso lado. Observei enquanto o homem mais velho devorava sua comida e ela tomava uns goles de café preto, olhando sem expressão pela janela. Os homens mais jovens que estavam no local suspiravam, riam baixo e apontavam para ela. Não demorou muito até que o outro homem, que tinha 2 vezes a idade dela, juntou-se a eles na mesa. Eu quis chorar. A garota parecia tão solitária, tão perdida, e era óbvio que era uma garota de programa caríssima. Mas tudo o que víamos era uma filha faminta por amor.
brincando de se arrumar, sentada entre dois homens de negócios libertinos que estavam devorando a sua vida. Conversei diretamente com algumas de nossas irmãs que foram traficadas. Sim, é isso que elas são, nossas irmãs. Elas não são prostitutas por escolha, são vítimas e corajosas sobreviventes. Em um dia longo e úmido na Índia, ouvi repetidamente histórias de corações partidos, de um grupo de jovens e de mulheres mais velhas que a Life reuniu em um pequeno apartamento. Cada uma delas contou a sua história, de maneira um pouco diferente, algumas com muitas lágrimas e outras sem qualquer emoção aparente. Estou certa de que elas se perguntavam por que eu queria ouvir a história delas. Eu estava sentindo compaixão? Será que eu as estava julgando? Será que eu poderia sequer entender? Será que eu teria alguma resposta? Uma dessas bravas mulheres, a quem chamarei de Sama, contou-me de um tempo quando ela era uma jovem de uma aldeia remota no Nepal, cheia de sonhos e frustrada por sua mãe. Um dia, um tio as ouviu discutindo e puxou Sama de lado. Ele se ofereceu para levá-la com ele para Mumbai. Ali, ela teria oportunidade, educação e uma chance de realizar os seus sonhos. A promessa era irresistível. Antes do amanhecer, Sama e seu tio partiram da pequena aldeia. Ela fez uma jornada longa e perigosa para sair do Nepal e entrar na Índia. Ao chegar a Mumbai, seu tio deixou-a descansando em um quarto pobre de motel. Enquanto ela dormia, ele a vendeu. Sama despertou confusa e cercada de estranhos. Era hora de trabalhar pelo dinheiro que havia sido pago ao seu tio. Sama foi levada para um bordel local e trancada em um quarto escuro. Ela não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Ela nem sequer falava o idioma. A porta se abriu e um cliente entrou, esperando ser servido. Quando ela revidou, 4 mulheres a seguraram enquanto ela era violentada. Sama tinha 13 anos de idade. O tempo passou. Sama aprendeu o idioma e trabalhou para pagar sua dívida. Nesse processo, ela se tornou uma mulher de negócios sagaz. Sem nenhuma esperança e sem nenhum lugar para ir, ela se ergueu dentro do sistema do bordel para se tornar uma gerente. Ela era aquela que comprava e vendia as jovens. As jovens traficadas eram mantidas sob suas ordens. Sama supervisionava a iniciação do estupro e ordenava que elas fossem espancadas para se submeterem. Quando a conheci, foi difícil acreditar que tudo isso era verdade. Ela não era mais uma gerente de bordel. Ela era uma serena mulher de meia-idade. Alguém compartilhou o amor de Deus com ela e ela se tornara uma cristã. Ela também havia tido a oportunidade de sair. Sama tomou coragem para sair dos bordéis. Ela agora trabalhava incansavelmente para resgatar as mesmas garotas que um dia ela oprimiu. Enquanto conversávamos, tentei dar algum sentido à ideia de como Sama se tornara uma gerente de bordel. Será que ela esquecera como era ser aquela menina de 13 anos de idade aterrorizada? Perguntei a ela sobre isso. Sama, como você pôde assistir enquanto jovens eram raptadas, violentadas e espancadas? Ela respirou enquanto sua cabeça balançava de um lado para o outro e respondeu: fazemos o que tínhamos de fazer para sobreviver. Para muitos, a sobrevivência é tudo o que eles têm. Já escalei uma montanha de dejetos, andei por ruas imundas, com casas frágeis, tão frágeis e provisórias, enfileiradas, que não é de admirar que aqueles que se abrigam dentro de suas estruturas se sintam impotentes. Entrei disfarçada em bordéis, vi a letargia deprimente de mulheres sem propósito no Ocidente, vi os problemas em primeira mão, e minha esperança desesperada é que eu também seja as respostas. É que eu veja as respostas.
eis o chamado comovente no encerramento do inspirador e desafiador livro Metade do Céu. A maré da história está transformando as mulheres de bestas de carga e objetos sexuais a seres humanos com completos e plenos direitos. As vantagens econômicas de outorgar poder às mulheres são muito vastas no sentido de persuadir as nações a se moverem nessa direção. Não demorará muito para considerarmos o tráfico sexual, as matanças por honra e os ataques com ácido tão incompreensíveis quanto o ato de enfaixar os pés das meninas para que eles não cresçam. A questão é quanto tempo essa transformação levará e quantas meninas serão raptadas e levadas para bordéis antes que elas estejam concluídas. E se cada um de nós fará parte desse movimento histórico ou será apenas um espectador? Essa é a pergunta que está diante de cada uma de nós. Escreva agora para inserir você nessa revelação. Escreva esse livro para incluir você nessa revelação. Minha oração ardente é que essas palavras despertem algo tremendamente forte em seu interior. Espero que você se levante com a força de uma leoa e leve a maravilha de Deus aonde quer que vá. Então juntas seremos essa força que este mundo jamais viu. Continue lendo, continue ouvindo minhas irmãs leoas e sejam despertadas.